Agora sim, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 2. Glória a Jesus. Mateus capítulo 2. Nós vamos falar a respeito dos 3 reis magos, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso. E na minha Bíblia aqui, o subtítulo está como a visita dos magos. E é estranho quando a gente pensa em algo espiritual e a gente encontra na Bíblia a palavra mago, né? Parece estranho, não parece? Porque mago parece que é aquele que faz magia, certo? É isso? Você vai entender tudo isso nessa manhã, tá bom? E nós vamos desenrolar um pouco esse texto. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos orar pela palavra? Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado pela tua palavra entregue a nós. Fale conosco, Jesus. Fale conosco de forma profunda, intensa. Ministra o nosso interior, ministra o nosso coração. Te pedimos em nome de Jesus que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, que a direção do Senhor esteja sobre nós e que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai, nesse dia, nessa véspera de Natal. Que esse entendimento e essa sabedoria contida nas suas palavras e na sua escritura possa reverberar no nosso coração, trazendo vida, ordem e alinhamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler o texto, diz assim. Capítulo 2, versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes, os sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntaram-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, e entraram na casa e viram o menino com Maria sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Amém? Antes de tudo, eu quero falar com você a respeito de quem são esses homens, quem eles eram. Quando nós pegamos a palavra e a gente vai nessa palavra magos, e a gente abre o dicionário, que o Novo Testamento foi escrito em grego, e a gente abre o dicionário grego. Eu tenho o dicionário aqui no tablet. A palavra mago era a forma que o israelita chamava as pessoas que estudavam os astros e que eram os sábios e entendidos. Se nós voltarmos na Bíblia um pouquinho, e a gente voltar, por exemplo, lá na passagem de Daniel na Babilônia, não sei se alguém aqui já leu o livro de Daniel, mas Daniel estava na Babilônia, e a Bíblia diz que quando ele chegou na Babilônia, ele decidiu por algum tempo fazer um jejum, e ele jejuou ali por volta de 2 anos, comendo apenas legumes. E aí, logo após isso, aconteceu que o rei teve um sonho. E chamaram todos os magos da Babilônia para desvendar o sonho. Quem eram esses magos? Eram esses, os que estudavam os astros, os que tinham sabedoria, os estudiosos da época.
E chamaram esses homens, e aí ninguém conseguiu desvendar o sonho. Então Daniel desvendou o sonho por revelação divina. Então o que o rei faz? Ele chama Daniel e ele coloca Daniel como chefe dos magos e astrólogos da Babilônia. Então Daniel passa a ser a pessoa de referência número 1 nessa categoria de sabedoria. Entendem? E era assim que o povo de Israel chamava esses homens que estudavam os astros, as estrelas, os sinais dos céus e os sinais dos tempos. Nós vamos ler, por exemplo, da metade do livro de Daniel para frente, do capítulo 6 para frente do livro de Daniel, nós vamos ver vários tipos de revelação profética que Daniel teve, dentre as quais ele profetiza sobre 70 semanas de anos. E o que aconteceu com essas 70 semanas de anos? A Bíblia diz que passariam 69 semanas, e que depois de 69 semanas viria o Messias. Daniel previu a vinda de Jesus. E passaram-se esse tempo todo, que dá exatos 420 anos. Quem eram esses magos? Pessoas que conheciam os escritos de Daniel, e que apesar de viver lá na terra da Babilônia, 900 quilômetros de distância de Jerusalém, eles eram do Oriente, ou seja, do lado da terra dos caldeus, para o lado da Babilônia. Eles eram babilônicos. Na verdade, magos era o nome que era dado aos estudiosos babilônicos. Então eles eram babilônicos, eles eram da terra dos caldeus, e eles eram homens que conheciam as previsões de Daniel sobre um Messias judaico. Não tinha nada a ver com a terra deles, não tinha nada a ver com o povo deles, não tinha nada a ver com a história deles, mas eles tinham alguém que para eles tinham sido referência no passado, que ainda era modelo a ser seguido, e que eles respeitavam o que aquele homem diria. E eles entenderam, não sei se Daniel deixou alguma coisa, ou se outro homem de Deus deixou alguma coisa, mas eles entenderam que ao cumprimento desses 420 anos profetizados por Daniel, o Messias viria. E uma vez que ele vindo, haveria um sinal no céu, o alinhamento de uma estrela que brilharia mais forte. E eu não sei se você sabe, mas se você entrar no Google e for curioso, já é provado cientificamente, porque... eu não sei se você sabe disso, mas conforme passam os anos, a posição dos astros nos céus vão mudando. Você sabe disso ou não? A posição das estrelas no céu, conforme a galáxia se move, muda para nós a posição onde estão os astros no céu. Na nossa geração nós não vamos perceber nada, porque muda muito vagarosamente. Mas eles conseguem fazer um cálculo para, por exemplo, posicionar que quando as 3 pirâmides do Egito foram construídas, elas estavam alinhadas com o cinturão de Órion na época. Hoje não estão mais, porque os astros vão se mexendo. Pegaram ou não? Então naquele tempo já é provado cientificamente que, fazendo uma previsão do tempo que Jesus nasceu, houve um alinhamento estelar, onde as estrelas convergiram na mesma linha e fez com que brilhassem muito forte no céu. É essa estrela que eles perceberam. Ou seja, eles tinham os escritos de Daniel, e eles tinham um sinal no céu. Eles tinham uma profecia que eles respeitavam e acreditavam, e eles tinham um sinal no céu, para que eles pudessem se mover por 900 quilômetros em cima de animais. Eu não estou falando de carro nem de avião, para encontrar o recém-nascido rei dos judeus. Agora eu vou falar uma coisa: se isso não é uma busca incessante, então eu não sei o que é mais. Agora o que eu quero te chamar a atenção a respeito desses homens? Qual foi a última vez que você se debruçou sobre as escrituras para entender as profecias que dizem a respeito daquilo que nós temos que viver nos próximos dias? Qual foi a última vez que você se debruçou sobre os escritos antigos para entender os tempos modernos? Porque o problema é que muitas vezes nós não respeitamos os escritos antigos,
a ponto de entender que são eles que direcionam os tempos atuais. São os escritos antigos, ou seja, as escrituras sagradas, aquilo que Deus deixou para nós, que vão dizer tudo aquilo que nós vamos viver no tempo presente. Esses homens respeitaram os escritos antigos. Eu estou falando de 420 anos antes. Eu não estou falando de 40 anos, nem de 4 anos. Eu estou falando de 400 anos. Qual foi a última vez que nós pegamos um livro de alguém de 400 anos atrás? Quem aqui por acaso leu um livro de, sei lá, de João Calvino ou de Martim Lutero, escrito há 500 anos atrás? Poucos de nós. Por quê? Porque nós preferimos os escritos atuais. E não que eles sejam ruins. E não que não há revelação nos escritos atuais. Não é isso que eu estou dizendo. Porque a palavra de Deus continua viva e a voz dele continua aos ouvidos dos homens. Mas quando foi a última vez que nós passamos a respeitar e a nos debruçar sobre os escritos antigos, começando pelas escrituras, para entender os dias atuais? Porque quando a gente vê Mateus ele foi o escritor dos evangélicos mais metódico. É por isso que ele é retratado do jeito que é no The Chosen. Porque ele foi o mais metódico em datas, em prazos e em profecias. Você vai ver no livro de Mateus incessantemente ele dizendo assim, para que se cumprisse o que está escrito. O que Mateus fez antes de escrever o evangelho? Mateus foi uma testemunha ocular, ele esteve com Jesus o tempo todo. Ele poderia ter ido escrevendo enquanto Jesus estava ali, ele não fez isso. Ele tinha suas anotações, sem dúvida, mas ele fez o relato principal, que ficou para nós como evangelho, anos mais tarde. Por quê? Porque ele se debruçou nos escritos antigos, para mostrar que o que estava acontecendo nos dias atuais, já estava dito. Já estava escrito. Deixa eu te falar uma coisa, o que vai acontecer conosco nos próximos dias, nas próximas estações, nos próximos anos sobre a terra, já está escrito. Por que nós não vemos? Porque falta para nós duas coisas. Uma, se debruçar sobre os escritos antigos em uma busca incessante daquilo que é real para os nossos dias. Deixa eu explicar uma coisa. O cristianismo tem 2 bilhões de fiéis sobre a terra. Tem 2 bilhões de cristãos na terra, em todas as linhas de cristianismo. O Brasil, por exemplo, tem 95 ou 94% de pessoas que se dizem cristãs. Então nós somos majoritariamente um país cristão. Agora deixa eu te falar uma coisa sobre o cristianismo. O cristianismo é a religião mais, perdão a força da expressão, mas é isso, mais burra do planeta Terra. Comprovadamente. Não é que eu estou sugerindo isso. É a que menos estuda a respeito da sua própria crença. O cristão é a pessoa que menos estuda e menos busca conhecimento a respeito da sua fé. Isso nos faz ser pessoas com a fé fraca, infundada e inconstante. Por quê? Porque ela está baseada em uma coisa que as outras religiões não têm. E o cristianismo tem. O que é? A experiência transcendental, a experiência que transcende aquilo que é natural para tocar o sobrenatural. Então, como nós temos uma experiência com o Espírito Santo para vir até a Cristo, quem teve uma experiência com o Espírito Santo para vir até Jesus? Foi tocado de alguma forma, você chorou, você sentiu um negócio aqui dentro, as coisas mexeram, as coisas começaram a mudar, você se sentiu outra pessoa, você experimentou o que a gente chama de novo nascimento, é um negócio aqui dentro que te fez novo. Então, porque a gente teve uma experimentação, a gente se esquece que existe uma fundamentação para essa experimentação. Então Deus não pode ser um Deus apenas de experiências. Ele deve ser um Deus de experiências e fundamentos. Porque se eu busco só o fundamento, eu me torno um retórico, teórico chato. Tudo tem que ser na lógica, tudo eu tenho que compreender. E as coisas de Deus nem sempre se compreende. Quem pode compreender 3 caras saírem 900 quilômetros longe, olhando para o céu, vendo uma estrela brilhando e falar, cara, nasceu, a data bate, a estrela está brilhando, bora, vamos viajar. Tem que ser retardado, não tem? Não tem?
Então as experiências com Deus, elas não podem ser desqualificadas. Por quê? Porque elas fazem com que nós venhamos nos mover por fé. Então nós temos que ter experiência, tem que ter unção mesmo, tem que cair pro chão, tem que falar em língua, tem que fazer o que for preciso, e deixa o Espírito Santo mexer com você do jeito que quiser. Porém, experiência sem fundamentação, eu me torno um místico. Fundamentação sem experiência, eu me torno um teórico. Os dois são ruins, porque são extremos. Nós temos que andar no equilíbrio. Eu tenho que ser fundamentado nas Escrituras e pronto para o novo, porque as Escrituras vai respaldar o novo que Deus quer fazer. Só que o novo que Deus quer fazer muitas vezes confunde quem é teórico demais. Quem foram os únicos que se opuseram à chegada de Jesus na terra? Os teóricos se opuseram, porque não é assim que está escrito, e nem era daquele jeito que estava escrito. Eles só não entenderam o que estava escrito. Por quê? Porque não tinham a experimentação, a experiência, o relacionamento. E numa busca incessante, querido, você tem que ter as duas coisas. Você tem que se debruçar sobre o conhecimento de Deus, que está nas palavras sagradas, na Escritura, e você tem que olhar para o céu para poder ver as estrelas brilhando. E obviamente eu não estou dizendo das estrelas naturais. Qual foi a última vez que você pediu uma direção para o Espírito Santo e você foi sensível para ouvir a voz dele aqui, ó? Esses homens tinham os olhos fixos em dois ambientes, na terra e no céu. Uma busca incessante só vai acontecer com pessoas que têm os olhos fixos nos dois lugares. Uma, sobre aquilo que já foi dito, sobre os fundamentos que já foram deixados, sobre aquilo que está escrito que tem a ver com os nossos dias, e sobre as manifestações de Deus no nosso tempo. Então eu olho para o céu para ver as manifestações de Deus para o nosso tempo, e eu olho para as Escrituras para ver a fundamentação dessas manifestações. Isso faz de você uma pessoa com busca incessante. Mas sabe o que o cristão está preocupado? O cristão está preocupado se ele vai ser abençoado amanhã no trabalho dele. O cristão dos nossos dias, ele está preocupado se ele vai vir aqui na frente, vai receber oração e vai sair daqui curado. E não que isso não seja importante para a tua vida, porque às vezes é isso que está te causando um problema hoje. Eu não estou desconfigurando isso. Até porque Jesus fazia uma fila de oração e punha todo mundo ali e ia curando um por um. Ou orava por todos pelo menos, não curava todos, porque a Bíblia não mostra que ele curava todos, porque Jesus nunca teve problema em frustrar as pessoas. Ele entra num tanque com uma multidão de enfermos, ele vai lá, seleciona um, cura, sai e deixa todos os outros. Por quê? Porque ele é Deus. É ele que manda, a gente só se sujeita. Mas o que eu estou tentando dizer é que a gente está tão preocupado com o amanhã, que nós temos a fé mais viva que existe no planeta Terra, só que você anda ansioso. Como que fé e ansiedade são compatíveis? Não são. Fé e ansiedade são completamente antagônicas, contrárias. Completamente contrárias. Fé e ansiedade é um oposto do outro. Porque se eu creio, eu descanso. Se eu creio, eu confio. Se eu creio, eu acredito. Se eu acredito, eu tenho paz. Então, se eu tenho paz, eu não tenho ansiedade. E por que a gente anda ansioso? Porque as preocupações da vida têm sufocado a palavra desde os dias de Jesus. Quem lembra da parábola do semeador? A palavra caiu na terra, a semente é a palavra que caiu numa terra. E de repente os espinhos cresceram e sufocaram a semente que brotou rapidamente. O que é isso? Jesus explicou. Isso são as preocupações da vida. Nós vivemos preocupados com a vida o tempo todo. E isso nos deixa ansiosos. E Jesus falou assim, por que vocês andam ansiosos pelo amanhã? Pelo que há vez de comer, ou de beber, ou de se vestir? Vocês não sabem que o Pai Celestial cuida de vocês? Olhem os lírios dos campos, eles não plantam, nem semeiam, nem tanto, nem Salomão se veste como eles. Olhem as aves do céu, também não plantam, nem colhem, e não falta alimento para elas. Vocês valem muito mais que os passarinhos. Só que a gente está ansioso, preocupado, desesperado, sem saber o que fazer,
Deixa eu te falar uma coisa, querido. A ansiedade é a preocupação, é o oposto da fé. Só que você só vai ter fé o dia que você tiver uma busca incessante. Qual foi a última vez que, quando você teve algum tipo de conflito interior na tua mente, você pegou um versículo bíblico e você declarou ele para mostrar para o mundo espiritual que a tua fé está no que Deus já disse, e isso vale muito mais para você? Qual foi a última vez que você pregou o versículo bíblico? A Laine faz isso. Prega versículo bíblico nas paredes, em cima da pia, lá no espelho do banheiro, só para lembrar que você não é controlado pelo que a terra diz, você é regido por aquilo que está escrito. Você é governado por aquilo que Jesus já deixou relatado nas escrituras. Esses homens eram dirigidos, querido, por aquilo que tinha ficado escrito nas mãos deles. Então eles estavam focados na terra, debruçado em cima das escrituras, debruçado em cima das profecias, buscando entender o que estava acontecendo no seu tempo, a partir daquilo que foi escrito centenas de anos antes. E ao mesmo tempo eles estavam com os olhos fixos no céu, para entender a movimentação de Deus naquele instante. Eles viram a estrela. O que é interessante, se você perceber, você vai ver que eles viram a estrela, e por causa da estrela eles partiram, e eles foram. Só que a Bíblia diz que eles pararam de ver a estrela, eles deixaram de ver. Então eles chegam em Jerusalém, e aí eles chegam em Jerusalém e eles perguntam para as pessoas: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Por quê? Porque era inconcebível na cabeça deles, preste atenção, que eles, sendo babilônicos, conseguiram perceber que o rei judeu nascera, e os judeus, sendo judeus, que esperavam o seu Messias, não conseguiram perceber que o Messias nasceu. Não foram todos que não perceberam. A Bíblia, no livro de Lucas, vai retratar duas pessoas. Simeão, a Bíblia diz que quando José e Maria entram no templo com Jesus no colo, bebê, a Bíblia diz que Simeão pega aquele bebê no colo e adora a Deus. E ele diz: agora eu posso descansar em paz, porque meus olhos viram o rei. O que Simeão percebeu que ninguém percebeu? Ninguém mais viu. Simeão era uma pessoa dedicada às escrituras, e era uma pessoa com os olhos atentos ao céu. Ele tinha uma busca incessante. Ele viu no bebê aquilo que ninguém tinha visto. Assim como Ana. Assim como Ana. A mesma coisa. A Bíblia diz que Ana era uma mulher que ficou viúva muito cedo, e a Bíblia diz que ela se enfiou no templo e ficou buscando Deus o tempo todo até ela ver Jesus. E ela viu Jesus antes de morrer. Meus olhos viram a salvação. Sabe quem vê? Pessoas que buscam. Sabe quem vê? Pessoas que não desistem. Pessoas que têm uma busca incessante. Sabe quando as promessas de Deus vão acontecer na tua vida? O dia que você for incessante na tua busca. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Tem uma canção, eu não sei nem quem canta, para ser sincero, que diz que quem tem promessa não morre não. Essa é a maior mentira teológica que pode acontecer. Não existe base bíblica para a pessoa cantar um negócio desse. Por quê? Porque o lugar que mais tem promessa, querido, é lá no cemitério. Em cada túmulo daquele tem um propósito enterrado que às vezes não foi cumprido e não foi vivido. Em cada lápide daquela deveria estar escrito não só a estrelinha e a cruzinha, mas deveria estar escrito embaixo para que nasceu, para que viveu e se realmente valeu a pena ter vivido. A Bíblia diz no livro de Atos assim, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia também diz que Davi cumpriu o propósito de Deus para a sua geração. Não existe nada mais importante do que cumprir o propósito de Deus para uma geração. Nada.
Só que só vai cumprir o propósito de Deus para uma geração as pessoas que buscarem conhecer as Escrituras de uma forma que as Escrituras governem a sua vida e os seus dias atuais, e tenham os olhos fixos no céu para ouvir o que o céu está dizendo e entender os movimentos de Deus e ver as luzes e as estrelas brilharem, direcionando ele para os seus caminhos. Aquela estrela direcionou eles para Jerusalém, só que eles caíram no meio de um monte de pessoas incrédulas que se diziam cheias de fé. Cadê o recém-nascido? Cadê? Onde está? Quem? Nasceu? Onde? Quem deveria saber não sabia. E quem não tinha nada a ver com a história estava ali, entendendo. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se você não responder ao que Deus tem para a tua vida, Deus vai levantar pessoas que não tem nada a ver com a história e vai tomar o teu lugar na história. No reino de Deus ninguém é insubstituível. Há um propósito sobre a tua vida, só que o propósito de Deus não vai deixar de acontecer porque você disse não e porque você não teve uma busca incessante para que você fosse esse instrumento. Você é um instrumento de Deus na terra. Você entendeu isso? Você é um instrumento de Deus na terra. E às vezes você fica pensando, pastor, o que eu vou fazer? Eu acho que eu não vou conseguir. Porque às vezes você pensa em coisas muito grandes. Fala para mim, qual foi o papel desses 3 homens na história de Deus? Trazer presente para Jesus, ouro, incenso e mirra? É porque você não tem, às vezes você não tem ciência, nem eu tenho, do quanto esses presentes foram importantes naquele momento na vida de José e Maria, recém-casados. Alguém aqui já viu um recém-casado com bastante dinheiro? Todo recém-casado está apertado para dedéu. Eu estou errado, gente? A não ser que você tenha uma condição financeira ótima, seus pais tenham te abençoado muito. Obviamente, todo recém-casado é duro. É ou não é? Tá todo mundo fazendo assim, ó. Tá lá José e Maria, recém-casado, com um filho na barriga, pouco dinheiro. O que chega na vida deles? Ouro, incenso, tinha valor naquele tempo. Mirra, era muito caro, era a essência de perfumista. Entende? A Bíblia dizia, abrindo os seus tesouros. Era caro o que eles trouxeram. Então a gente fica pensando, o que esses homens serviram? Às vezes o propósito de Deus era trazer sustento para os 2 anos que José e para 2 não, a Bíblia não diz que é 2, para os anos que José e Maria tiveram que passar no Egito, fugindo de Herodes, que tentou matar Jesus. Às vezes todo o movimento de Deus na vida daqueles homens foi simplesmente para trazer provisão para José e Maria, para o tempo que eles passariam no Egito. Provisão financeira. É igual o barco de Pedro encher quando Jesus chama ele para ser discípulo. Qual que era o único discípulo casado? Pedro. Qual que era o único que tinha mulher para sustentar? Mulher e sogra. Olha que beleza. Pedro. O que Jesus faz com o barco de Pedro antes de chamar Pedro? Enche o barco. Encheu o barco, Pedro? Pronto, agora você tem sustento para a tua casa, então você pode vir me seguir. Então às vezes a gente não entende o movimento de Deus porque a gente fica olhando com os olhos errados. Os nossos olhos estão fixados no lugar errado. A gente não para perceber sinais. Deus movimentou 3 homens lá do fim do mundo, 900 quilômetros de distância. Para quê? Para trazer provisão para um casal recém-casado que ia ter que fugir do seu país, para proteger aquilo que Deus entregou na mão deles, que ia ter que fugir do seu país logo em seguida, porque foi o que aconteceu, para proteger o que Deus entregou na mão deles. Todos os bebês da região de Belém morreram de 0 a 2 anos. Só Jesus sobreviveu porque Deus tirou José e Maria de lá e mandou eles para o Egito antes que essa matança acontecesse. Querida, esses homens recebem um sinal, vão para Jerusalém. Só que a Bíblia não diz que essa estrela foi guiando eles. Eles foram porque eles sabiam onde o rei teria que governar. Na capital. Qual era a capital de Israel? Jerusalém. Então vamos para a capital. Chegaram em Jerusalém e perguntaram. Ninguém soube informar. Onde colocaram esses homens? Lá na presença do rei Herodes. Sabe quem era o rei Herodes? Ele era o rei de Jerusalém? Não. Herodes era um rei romano. Não tinha nada a ver com
com Jerusalém. Ele não era judeu, ele não era nada. Era o rei da região ali que governava Jerusalém junto, que Roma estabelecia. Ele era um dos governadores romanos, Herodes. E Herodes era muito querido pelo povo judeu. Por quê? Porque ele tinha feito uma ampliação no templo. E ele tinha deixado o templo. Então ele era muito religioso, muito devoto. Ele respeitava demais a religião judaica. Ele ajudava os líderes religiosos da época, aquela coisa toda. A hora que ouviram isso, mandaram para o rei. Cara, vai lá e fala com o rei, ele deve saber. Chegaram em Herodes. Cadê o recém-nascido rei dos judeus? Herodes fez assim: nasceu? Se nasceu precisa morrer, né? Porque ia ser um problema para Roma. Sim ou não? Ia ser um sério problema para Roma. Um problema para ele, um problema para Roma, um problema para todo mundo. Então ele chama os líderes religiosos. Olha que espiritual que ele era. Onde nasceu, onde deveria nascer o Messias? Em Belém da Judéia. Eles sabiam onde era para nascer. Eles sabiam. Só que eles não entenderam o tempo. Eles não discerniram que Deus estava se movendo sobre a terra. Eles não discerniram que Deus estava fazendo algo. Eles não leram os sinais para que eles entendessem que Deus estava manifestando algo no seu tempo. E nem acreditaram nas pessoas que estavam vindo para ver o recém-nascido menino. E isso acontece com a gente. Às vezes a gente está aqui na igreja enfiado domingo após domingo aqui dentro. Toda terça-feira você está no gari. Só que você não para prestar atenção no que Deus está fazendo na tua vida. Você não lê os sinais, você não busca entender os movimentos de Deus. Você não busca entender o que Deus está se movendo através de você, em você e para a terra. E Ele quer te envolver nisso. Se aqueles líderes religiosos não conseguiram discernir o tempo, por que eles não confiaram pelo menos no que os magos estavam dizendo? Eles ignoraram o que aqueles homens disseram. Ninguém foi atrás do menino junto com aqueles homens. Ninguém. Porque ninguém acreditou neles. Deus pode estar levantando pessoas para te trazer respostas. E você fica esperando que a pessoa seja perfeita. Tem que, assim, eu preciso de uma resposta, mas tem que vir do profeta. Eu preciso de uma resposta, mas tem que vir do pastor. Deus, o Senhor vai falar comigo. Fala através da boca do pastor. Aí Deus usa o irmãozinho, o mago do Oriente aí que está perto de você. E você ignora o que ele diz. Deus usa o mago do Oriente lá do teu trabalho. Pessoa que às vezes é aquele cristão tão que você olha e fala assim, E às vezes a resposta vem de lá. Por quê? Porque naquele momento Deus usou aquela pessoa para trazer a resposta. Quando a gente não consegue discernir a voz de Deus, a Bíblia prova através de Balaão. Deus usa até a mula para falar. Deus usa o mago do Oriente. Aquele povo não discerniu. Deus teve que trazer gente de fora para contar para todo mundo em Jerusalém. Nasceu. Onde? Nasceu? Onde? Vamos juntos, vamos procurar. Ninguém foi junto. Ninguém quis saber. Ninguém acreditou. Ninguém deu crédito. Deixa eu te falar uma coisa. Se um dia as pessoas desacreditarem de você e da tua fé, tudo bem. Se as pessoas não te derem crédito, só continue carregando seus tesouros até encontrar o Messias. Só continue carregando seus tesouros até encontrar quem você tem que encontrar. Continue na tua busca incessante. Não tem problema se as pessoas não derem crédito para o que você está falando. Não deram para esses homens. Só Herodes ficou mais preocupado. O resto ficou preocupado com o quê? Por quê? Por causa do seu poder político. Se um rei nasce, ele perde seu trono. Roma tem problema. Ele seria morto por Roma, preso por Roma. Era um problemaço para ele. Então ele ficou preocupado por causa dos seus problemas políticos. Ele não ficou preocupado em quando vocês encontrarem o menino, me avisem para que eu vá adorá-lo também. Ele não queria adorá-lo, ele queria matá-lo. Aí a Bíblia diz que quando eles chegaram em Belém, eles viram novamente a estrela no Oriente. Olha que coisa mais linda. Eu acredito que o céu ficou nublado. Aí eu procuro entender o seguinte, olha, preste atenção. Eles estão na Babilônia. Eles discernem o tempo, vem a estrela, se movem para Jerusalém. É assim que Deus se move sempre. Chegando em Jerusalém, eles não veem a estrela. Está escrito que eles voltaram a ver depois. Eles não veem a estrela. Não sei se o céu estava nublado, ou se os dias estava lua cheia, as estrelas não estavam se mostrando muito no céu, mas eles não viram a estrela.
Só que aí eles vão fazer uma busca a partir do conhecimento do povo local. Sim ou não? Onde deveria nascer o Messias? Belém. O que eles fazem? Esse conhecimento eles não tinham, mas eles adquiriram. Então eles se movem para Belém. Quando eles chegam em Belém, eles veem a estrela de novo. E a Bíblia diz que a estrela os guiou até a casa que o menino estava. Agora deixa eu te explicar uma coisa. A pergunta que eu quero te fazer: o que Deus já te disse para fazer que você ainda não fez e você está buscando uma nova resposta? Deus nunca vai te dar uma nova resposta se você ainda não obedeceu naquilo que Ele já te disse para fazer. Pegou? Se Deus mostrou uma estrela para você e essa estrela te conduz a Jerusalém, o que você está fazendo na Babilônia ainda? Se Deus já te deu uma luz e essa luz te conduz à presença dEle, o que você está fazendo vivendo a tua vida do jeito que você quer ainda? Enquanto você não for até o lugar que você já foi direcionado, Deus não tem por que te dar a direção de um novo lugar. Você entendeu? Aqueles homens se moveram, eles chegaram a Jerusalém. Em Jerusalém eles tiveram a direção do local exato do nascimento do menino. E não foi com uma estrela dessa vez. Não foi com um sinal no céu. Foi com o conhecimento da terra, daquilo que já estava escrito. Então é assim que Deus vai te mover. Ele vai te falar, vá até lugar. Ele falou isso, ele fez isso com Abraão. Sai da tua terra e do meio da tua parentela para o lugar que te mostrarei. Abraão sai. Qual que era a ordem? Sai. Abraão sai. Quando ele sai, Deus fala com ele, vai para Canaã. O lugar foi mostrado depois. Então, ou nós aprendemos a confiar em Deus com aquilo que já vimos e já entendemos, ou a gente vai tentar entender tudo antes de fazer. Deixa eu te contar uma coisa, você não vai entender tudo. Olha para a pessoa que está do teu lado, pega no ombro dela com muito carinho, dá uma chacoalhadinha e fala assim para ela, você não vai entender tudo. O movimento de Deus nunca vai deixar você entender tudo. Deus nunca vai explicar tudo. Nunca. Por quê, pastor? Porque normalmente Deus mostra onde eu estou e onde Ele quer que eu venha a chegar. Mas Ele não deixa eu ver o caminho. Por quê? Porque o caminho é o local de tratamento, é o local de escola, é o local de aprendizagem para que eu esteja pronto para quando eu chegar aonde eu tenho que chegar. Ele mostrou para o povo de Israel no Egito assim, ó, vocês estão no Egito, ok? Vocês são escravos? Somos. Querem deixar de ser? Sim, queremos. Vou tirar vocês. Uhul! Não foi assim? Foi. Vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Uau! Vambora, bora! Aí Deus vai enfiar todo mundo onde? No deserto. Por quê? Porque no deserto, a Bíblia diz que eles foram colocados no deserto para que eles fossem provados pelo Senhor. Quando Deus nos prova, querido, não é para provar para Ele o que nós somos, é para provar para nós mesmos o que nós temos que mudar antes de acessar a terra prometida. Então quando vem prova de Deus sobre a nossa vida, é para nos provar para nós mesmos que nós ainda não estamos prontos para viver o que Ele prometeu. Então Ele mostra onde eu estou, Babilônia, e mostra onde eu tenho que chegar. Tem uma estrela, rei dos judeus. Para onde eu vou? Jerusalém. Só que eles tiveram uma jornada. Chegando em Jerusalém, chegamos. Cadê? Nasceu o menino? Ninguém sabia. Onde nasce? Belém. Qual que é a próxima direção agora? Belém. Vamos de novo, mais um pedaço da jornada. Chegando em Belém, o que eles voltaram a ver? A estrela, o sinal no céu. Você entende o que eu estou falando? São fases e são estações até chegar aonde? A presença do Rei de toda a terra. A presença daquele que nós buscamos incessantemente. Sabe quando a tua busca vai acabar? O dia que você chegar à presença dele por toda a eternidade. O dia que a tua vida aqui na terra acessar a eternidade, então a tua vida será eterna. Mas até lá a tua busca nunca vai acabar. E sabe o que é interessante? Eles levam ouro, incenso e mirra. Quando você encontrar o rei dos judeus, você vai ter que entregar para ele tudo aquilo que você possui de valor.
E existem valores que ele vai ter que desconstruir na tua vida para que dê certo os valores dele dentro de você. Quem aqui no seu processo de transformação e de conversão teve que deixar coisas que você valorizava para trás para que os valores do reino de Deus se estabelecessem na tua vida? Então o teu ouro, o teu incenso, a tua mirra, aquilo que você valoriza, os teus tesouros vão ter que ser abertos na presença dele. Tem coisas que você vai ter que abrir para ele e falar assim: Jesus, até hoje eu valorizei muito isso, mas eu entendo que para o teu princípio entrar, esses valores da terra precisam sair de mim. Eles chegam e abrem os seus tesouros. Qual foi a última vez que você abriu o seu quartinho de tesouros para Jesus, para que ele pudesse inserir os tesouros dele dentro de você? Qual foi a última vez que, prostrado em adoração, você abriu a sua vida para ele de forma que você deixasse ele mexer em qualquer área que ele quisesse mexer da tua vida? Deus quer encontrar pessoas com buscas incessantes. Jesus quer encontrar com essas pessoas que adoram e buscam até vê-lo, até contemplá-lo, até que você entenda. Deixa eu te explicar, não há transformação sem contemplação. Não há contemplação sem busca incessante. Você precisa contemplar o teu Deus. Ele é o teu amigo, Ele é o teu pai, Ele é aquele que quer andar com você. Ele não é um Deus impessoal, distante. Ele é um Deus amigo e companheiro que quer estar com você todos os dias. Você precisa buscá-lo até encontrar. A Bíblia vai dizer lá no Velho Testamento: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O Senhor quer ser conhecido por você, porque quem vê Jesus vê o Pai, e você pode contemplá-lo. Só que para isso Deus está à procura de pessoas com busca incessante, que clamam sem parar. Sabe o que é interessante? Existem dois tipos de pessoas que se aproximaram de Jesus: as que Jesus cruzou o caminho delas, e a que elas forçaram cruzar o caminho de Jesus. E a gente vai ver nitidamente a diferença de uma para outra em todos os evangelhos. As que Jesus encontrou é assim, ó. Ele vai lá, tira o cara da cegueira, começa a ter uma discussão lá no templo, porque o cara era cego, não era cego, chama os pais dele, que é cego, não é cego, tá vendo, porque tá vendo, não deveria ver, mas hoje é sábado, não deveria curar, aquela bagunça religiosa, porque toda religião só serve para discussão, ok? Todo relacionamento serve para perpetuação de uma fé sólida. Então Jesus não é uma religião, Jesus é um relacionamento. Ele é uma pessoa, com uma pessoa me relaciono, ok? Então vamos, continuando. Estava lá aquela briga total. Perguntaram pro cara: quem te curou? Ele falou: não sei, não sei. Ele simplesmente falou que ia me curar e me curou. Ele não sabia nem quem era. Então essa pessoa é a pessoa que Jesus cruzou o caminho. Só que existem pessoas que cruzaram o caminho de Jesus. Se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei curada. O centurião que chega e diz assim: não precisa ir na minha casa, só dá uma ordem. Se o Senhor falar, está falado. Eu tenho homem sobre o meu comando. O Jairo, chefe da sinagoga, o bambambam da religião, se prostra nos pés do Senhor e fala: vamos lá na minha casa, minha filha está doente. Jesus olha e fala: eu vou com você. Você quer ser uma pessoa que Jesus cruza o teu caminho com algumas bênçãos? Ou você quer cruzar o caminho de Jesus para ter Ele na tua vida para sempre? Você quer ser uma pessoa que de vez em quando Jesus dá uma cruzadinha na tua história e te libera uma bençãozinha? Ou você quer ser uma pessoa que cruza o caminho de Jesus, que faz Ele parar para ver quem te tocou, quem o tocou, que faz Ele parar para ir na sua casa, que faz Ele parar para ter uma conversa com você, e Ele ainda para. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele ainda vai te visitar lá no teu quarto, só para te falar: filho, faça isso, vá para lá, faça dessa forma. Por quê? Porque você está debruçado sobre os escritos antigos e com os olhos fixos no céu para ter direção. Existem aqueles que vão estar do lado dele e nem vão perceber. Mas tem aquele que está do outro lado e fala: mestre, se possível.
Me salva, porque eu estou morrendo porque sou injusto, o Senhor está morrendo sem causa. O que Jesus falou para ele? Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Cara, até um ladrão cruza o caminho de Jesus e tem vida eterna. Não interessa o que você fez, não interessa como você andou até hoje, não interessa que jeito você está até hoje. Chega de ter Jesus apenas porque de vez em quando você precisa que Ele faça alguma coisa na tua vida. Hoje Jesus quer nascer no teu coração de uma forma que você nunca mais deixe de ter um relacionamento e uma busca incessante por Ele. Que Ele mexa com você a ponto de você nunca mais querer se afastar dessa presença, a ponto de você nunca mais querer viver longe dEle. Jesus te quer como uma pessoa que tenha busca incessante. Quem tem busca incessante reconhece aquilo que já foi feito antes dele e quão importantes são aquilo que as pessoas fizeram antes para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Sabe, você está sentado numa igreja hoje chamada no Brasil de igreja evangélica, não é assim? É assim que nós somos considerados. Não é assim que eu me considero. Eu não sou evangélico. Porque se eu sou evangélico, eu tenho uma religião. E eu não preciso de uma religião. Eu preciso de um relacionamento. Então eu não sou evangélico, eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, só tem um jeito de ser: crer e receber. Não é isso que está escrito? Todos aqueles que creem no seu nome e que o receberam, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos. Você é filho de Deus. Porque se você é filho, você tem relacionamento com teu pai, você não tem uma religião. Só que há 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, não tinha evangélicos no Brasil. Mas alguém veio plantando. Outros vieram regando e vieram fundamentando. Sabe o que é isso? É Daniel na Babilônia construindo o entendimento de que o Messias virá. Entende? Hoje nós colhemos. E nós estamos plantando para as próximas gerações. Você está plantando para as próximas gerações. Então quem tem busca incessante respeita o que já fizeram, mas também quer ser base para aquilo que vão fazer ainda depois de você. Entende ou não? Quem tem busca incessante, querido, aprende com o passado, mas está atento ao movimento de Deus nesse tempo. E quem tem busca incessante não evita encontros com pessoas que só querem matar aquilo que você carrega. Como assim, pastor? Aqueles homens não evitaram de se encontrar com o rei Herodes. Você percebeu ou não? Herodes era um romano. Eles podiam dizer: não, nós estamos procurando o rei dos judeus, não quero falar com um romano. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não tem nada a ver uma conversa com um romano. O romano não vai saber a respeito disso. Tem pessoas que se convertem e acham que elas precisam sair de certos ambientes que elas estão, porque senão elas vão se contaminar. Sabe o que eu acho engraçado? É que a gente não entende que o nosso cristianismo é mais poderoso do que qualquer demônio. Que aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo. Se você não consegue ir numa festa da sua família, onde às vezes é regado de bebida alcoólica e todo mundo fica bêbado, e pastor, não é pecado beber, mas é pecado se embriagar. Agora eu quero saber até onde você consegue beber sem se embriagar. Faz a conta. 2 mais 2 é 4, não tem jeito. Vocês entendem o que eu estou falando ou não? Aí você vai lá: ai, Deus me livre, misericórdia, não vou nessas festas não. Isso é porque o que está em você é bem menor do que o que está neles, né? Eu nunca vi Jesus entrar numa festa pagã e ele não ser o centro das atenções lá. Jesus ia comer na casa de Zaqueu, Jesus ia comer na casa de todo mundo. Os mestres da lei, os publicanos, chamavam Jesus para jantar. Os religiosos que queriam matar ele, chamavam ele para jantar, ele ia. Porque maior é que está em você. Então enquanto tiver todo mundo lá na tua festa de Natal, meia dúzia de bêbado, porque às vezes tem, às vezes não tem, às vezes tua família é legal, já se tiver tudo bem, se não tiver, mas tá lá aquele monte de gente bêbado, você vai parar meia-noite e vai falar assim: gente,
Nós precisamos fazer uma oração, né? Afinal, hoje é nascimento do nosso Senhor Jesus. Dá uma palavra, prega para eles, dá a mão para todo mundo, ora com a sua família, incendeia aquele ambiente com a presença de Deus que você carrega. Porque você é portador da glória de Deus, você viu a estrela, você conhece as escrituras, você está tendo uma busca incessante, então não seja tímido. Deus te chamou para manifestar o que Ele já depositou dentro de você. Deus te chamou para ir para a presença do Herodes e falar: onde está o que nasceu? Está em Belém, obrigado. Eles não se constrangeram com Herodes, foram avisados: não volta lá, ele só quer o mal. Mas eles não se constrangeram de estar lá na presença dele e manifestar o que eles acreditavam. Ninguém mais acreditou, porque ninguém foi com eles atrás do menino. Mas eles acreditavam. Não tem problema se as pessoas que estão ao seu redor não acreditam naquilo que você crê. Você crê e isso basta. Porque um que crê pode mudar a história de uma família toda. Um que crê pode mudar a história de uma empresa, pode mudar a história de uma escola, pode mudar a história de um lugar. Você só precisa manifestar o que você crê. Você viu a estrela, você conhece as escrituras. Então para de esconder o que você já crê. Manifesta, onde você estiver. Lá na empresa que você trabalha, chega no patrão, fala assim: patrão, será que a gente não pode uma vez por semana, na segunda de manhã, fazer uma reunião de oração com todos os funcionários para a gente abençoar a empresa? É raro quem vai negar uma coisa dessa. Rapaz, seria bom, né? A empresa está precisando, as coisas estão dando, que é assim que todo mundo pensa, né? Nossa, tem umas coisas dando errado, né? Vamos orar, quem sabe melhora, né? Quem sabe melhora. Melhora. Vamos orar. Só que a gente é tímido. Ai, meu Deus, será que eu falo? E se o patrão me mandar embora? Se ele te mandou embora, ele literalmente te mandou embora com justa causa. Você foi mandado embora por causa de Cristo. Dê glória a Deus por isso. Glorifica, tem outro emprego melhor para se abrir para você. Eles morriam felizes lá atrás. Você tem medo de perder emprego? Por causa de Cristo? Eles na frente do Sinédrio, que podia condenar eles à morte, falaram: melhor obedecer a Deus do que aos homens, tá? Vocês não querem que a gente prega? Nós vamos continuar pregando. Nós vamos matar vocês. A gente vai morrer feliz, porque a gente morre pelo que crê. Você entende como a gente está distante de ser pessoas que têm busca incessante? Não seja tímido, querido. Deus tem mais para fazer na tua vida. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Muito mais. Lógico que você não tem que ser inconveniente, chato. Crente que só fica pregando é insuportável. Seja amigo de todo mundo. Converse com todo mundo. Seja legal. Entende? E no momento certo, Jesus é colocado ali de forma leve. No momento certo, as pessoas vão chegar e falar assim: ora por mim lá, porque nossa, deu uns B.O. em casa. Não é assim que os amigos de trabalho fazem? Aí você não ora lá não, você ora ali. Fala: posso orar agora? Porque lá você não vai orar. Pode anotar o que eu estou falando. 98% das pessoas que dizem para você assim: estou orando, não está não. Vou orar por você, não ora. Sabe como que eu fiz para parar de mentir com relação a isso? Estou confessando meu pecado aqui, porque eu já falei para pessoas: vou orar e não orei. Por quê? Porque eu esqueci. Então eu errei, não errei, pequei, falei para a pessoa esperou a minha oração. Sabe o que eu faço? Aprendi a orar na hora. Quando eu vejo um pedido de oração, eu faço uma oração, termino a oração orando por você. Aí é porque eu orei mesmo. E se está perto, tem que ser na hora. Aí você ora lá, oro, não, ora agora, vem cá. Mas lá no trabalho, pessoas de busca incessante não tem medo de ir para a presença dos reis, falar: eu vi uma estrela. É louco, eu vi a estrela. Você é retardado, eu vi a estrela. E está escrito, o tempo se cumpriu. Eu estou vendo a estrela. Se você não está, prometeu. Eu estou vendo a estrela, então eu vou caminhar pela fé que tenho. E quando eu caminho pela fé que tenho, quem que eu encontro? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores na minha vida. Coloque-se de pé. Jesus quer te encontrar, querido.
E você tem que querer encontrá-lo também. Manifeste o Cristo que você crê. Não há momentos melhores para manifestar isso do que essa época de Natal. Faz todo mundo lá na sua família lembrar que fé que eles têm. Porque eles têm fé também. Só está adormecida. Eles têm fé às vezes igual os judeus tinham. Tem fé, mas não estão vendo. Tem fé, mas não estão entendendo. Tem fé, mas não estão enxergando. Você está vendo. Seja alguém de busca incessante. Amém?